Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eu espero que você esteja bem. Espero sinceramente que o seu dia esteja sendo poderoso. E eu gostaria de ministrar algo a você, aquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração. Que está aqui em Lucas, capítulo 5, dos versículos 4 a 11. Vamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus fala o seguinte: Quando acabou de falar Jesus, versículo 4, disse a Simão: leve o barco para o lugar onde o lago é bem fundo. Então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Olha que palavra tremenda. Obedecer. Versículo 6. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixes que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro lado do barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram encher os dois barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Versículo 9. Simão e os outros que estavam com eles ficaram tão admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. E Tiago e João, versículo 10, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, que de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Que palavra tremenda, queridos. Estava meditando sobre essa palavra de Lucas 5 e Deus falou muito ao meu coração. Eu queria poder compartilhar o que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração. E a primeira palavra, o primeiro direcionamento que o Espírito Santo falou ao meu coração foi o seguinte: que antes de Jesus falar com Simão, Pedro e com os outros pescadores, com os outros companheiros deles, Jesus estava ministrando para uma grande multidão. E no versículo 4 a palavra diz assim, olha: quando acabou de falar Jesus, disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Então, sabe o que eu entendo com esse texto, queridos? Que às vezes ouvir a voz do Espírito Santo é melhor do que você seguir os seus próprios conselhos. Jesus deu um comando para eles. E olha que interessante, o comando que Jesus deu não fazia sentido. Como eu, qualquer leigo que pesquisar na internet hoje, como muitos se dizem, né, dá um Google, pesquisar, sabe que o lugar mais fundo a se jogar a rede não é o lugar apropriado para se pescar peixe. Ali não tem peixe. Os peixes sempre estão mais próximos da margem. Mas Jesus deu um comando para Pedro, para Simão Pedro, e ele simplesmente obedeceu. Então, no versículo 5, nós temos algo muito interessante. Você pode estar trabalhando em um projeto que você tem até perícia, conhecimento, mas sem o direcionamento certo você não terá resultados. Olha o que diz o texto. Simão respondeu a Jesus: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Como é que um homem que era perito em pescar, que era perito em fazer aquilo que ele fazia diariamente, que era jogar as redes, deu ouvido a um carpinteiro? Porque esse carpinteiro chamado Jesus tinha autoridade. E sobre a autoridade, sobre a voz de autoridade, sobre a voz do Espírito Santo, que muitas das vezes nos fala e nós não queremos obedecer, mas nesse caso aqui, Simão Pedro obedeceu, ele teve uma colheita poderosa na sua vida. Então, o que nós entendemos hoje é que
se nós buscamos o direcionamento de Deus, se nós ouvimos a voz do Espírito Santo, se nós realmente caminhamos nesse direcionamento, com certeza milagres extraordinários acontecerão no nosso arraial, na nossa geografia. Então foi exatamente isso que aconteceu no versículo 5. Como diz aqui a palavra, né? Ele obedeceu. Pedro obedeceu a palavra de comando. Pedro obedeceu a voz do Espírito Santo. Pedro obedeceu aquilo que Jesus estava direcionando ele a fazer. Então, isso me remete a algo. Qual é a voz que nós temos escutado? Qual é a voz que você tem ouvido? É a voz do Espírito Santo? É a voz do teu intelecto, do teu conhecimento? Ah, não, eu sou perito, eu me formei, eu sei o que eu estou fazendo. Mas aqui também, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles tinham perícia no que eles faziam. Mas como o texto diz, eles passaram a noite toda pescando e não pescaram nada. Mas aí apareceu um carpinteiro que tinha autoridade, que tinha conhecimento, que tinha poder sobre as águas, que tem poder sobre as águas, que tem poder sobre tudo e todos. E deu um comando e disse: voltem para o mar, lancem a rede, não lancem a rede em qualquer lugar, lancem a rede no lugar mais fundo e vocês vão ver o que vai acontecer. Então, às vezes nós precisamos parar e saber que Deus ele tem um direcionamento, o Espírito Santo tem um direcionamento para cada um de nós. E precisamos às vezes parar para ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, que vai nos direcionar a fazer, a ter as tomadas de decisões certas para que a gente não venha sofrer consequências no meio da caminhada. E é interessante que no versículo 6, a palavra diz assim: quando eles jogaram as redes na água, eles pescaram tanto peixe, depois de terem obedecido a voz de Deus, que as redes estavam se arrebentando. Versículo 7. Então fizeram um sinal para que os companheiros que estavam do outro lado do barco viessem a fim de para que pudessem ajudá-los. Eles foram encher os dois barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Então, olha que interessante. Quando obedecemos a voz do Senhor, nós colhemos resultados dessa obediência, mesmo que para você não pareça fazer sentido. Não parecia fazer sentido para Pedro voltar ao mar e jogar as redes no lugar mais fundo, mas ele obedeceu. Então, esse texto, do versículo 4 até o versículo 11, ele nos remete a algo, a obediência. Nós precisamos voltar a obedecer a voz do Espírito Santo, queridos. Nós precisamos voltar a obedecer aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Mesmo que doa a alguns, mesmo que você seja incompreendido, mesmo que para alguns não faça sentido, mas você vai fazer aquilo que o Espírito Santo tem mandado você fazer. Porque quando nós fazemos aquilo que o Espírito Santo nos diz para fazer, não só você é beneficiado, como o texto diz. Eles pescaram tantos peixes que eles precisaram chamar os amigos, porque o barco deles não suportou tamanha colheita. Então, a colheita que Deus quer derramar na sua vida, ela não se resume somente a você. Ela vai expandir, ela vai se multiplicar tanto que vai alcançar aqueles que você tanto ama. Ela vai expandir tanto que vai alcançar, sabe, as pessoas que estão ao teu redor. Então nós precisamos ter esse entendimento. E continuando no versículo 8, olha o que a palavra diz. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Sabe, eu tenho visto algo acontecer, não somente eu, mas quando a gente vai na internet e ouve alguns pregadores, é o mesmo Espírito falando através da boca desses homens. Infelizmente, existe um padrão que foi estabelecido, que eu creio que não foi por Deus, que para você ser abençoado, para você viver algo extraordinário da parte de Deus, você precisa ser um super santo. E eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou aqui incentivando você a pecar. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que se arrepender dos seus pecados, que você não tem que viver uma vida de santidade. Mas isso não é regra para que Deus venha te abençoar. A Bíblia declara que o sol que nasce para o justo também nasce para o injusto, para o injusto. Então,
Deus ele vai te abençoar independente da tua situação. Ah, Robson, mas isso que tu está falando é uma heresia. Eu quero te provar isso na Bíblia. Quando Jesus reúne os 12 e declara para os 12 que ele seria morto, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar, o que acontece com Pedro? Ele se levanta e diz que se fosse preciso morrer, ele morreria pela causa de Jesus. Mas o que Jesus diz para Pedro? Afasta-se de mim, Satanás. Como é que pode um homem que estava caminhando aproximadamente 3 anos com Jesus, o Jesus que purificava dos pecados, o Jesus que expulsava demônios, o Jesus, sabe, que andava em santidade e ser possuído por demônio? Como é que Pedro poderia ser possuído por demônios, sabendo que estava andando com o próprio Jesus, aquele que era possuidor de uma transformação, sabe, tremenda na vida das pessoas? Então eu quero te dizer que esse mesmo Pedro que foi abençoado aqui com uma pescaria milagrosa, foi o mesmo Pedro que foi usado pelo inimigo para dizer para Jesus que ele não poderia cumprir o seu propósito. Ah, mas isso não prova nada, Robson. Ah, não? Então vamos lá para o texto, quando Jesus foi preso, e a palavra diz que Pedro pegou sua espada e fez o quê? Cortou a orelha de um dos soldados, a orelha de Malco. Então, como é que pode um Pedro, que foi abençoado com uma pescaria milagrosa, tão poderosa, ser possuído por demônios e também usar da violência com a sua espada para cortar a orelha de Malco e ainda assim seguir Jesus? Olha tantos relatos. Sabe, queridos, o que nós precisamos fazer é continuar na caminhada com Jesus. Se você ainda não conseguiu ser liberto de um pecado, Deus não vai deixar de te abençoar por conta disso. Mas isso não significa que você tem que continuar no pecado. A Bíblia fala que quando Jesus morreu e ressuscitou, ele preparou um banquete na praia. Foi só através desse momento que Pedro disse: Senhor, estou aqui. Me permite cuidar das ovelhas do teu aprisco. Mas até então, Pedro era um sanguinário, Pedro era possuído por demônios e Pedro era inconsequente. Então, se você tem caminhado a tua vida com Cristo e ainda não tem conseguido se libertar de algumas demandas da tua vida, meu irmão, não pare. O Senhor, o Espírito Santo, Deus vai continuar te abençoando, mas não pare. Vai chegar um momento que a chave vai virar, o Espírito Santo vai te transformar. Sabe, quanto mais você se aproximar de Deus, eu creio que aí está o segredo, mais o diabo vai fugir de você, porque é isso que a palavra declara: resistir ao diabo, resistir ao pecado, sabe? E ele fugirá de vós. E terminando esse texto, a palavra diz assim no versículo 9: Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixe que eles haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. A palavra é: não tenha medo. Se Jesus te chamou, se Ele te chamou para fazer uma obra e você ainda está temeroso, e você está se sentindo impuro, incapaz, está se sentindo, o mais podre dos homens ou das mulheres, eu quero te dizer que Ele quer te usar a si mesmo. Porque vai chegar um momento que a transformação completa, que é a boa obra que Jesus começou em nossas vidas, ela só vai se aperfeiçoar no dia de Cristo Jesus. Até lá, nós vamos ser transformados de glória em glória. Então a questão é: você vai abandonar tudo? Quando eu falo abandonar tudo, é você realmente ouvir a voz do Espírito Santo para cumprir o teu propósito? Ou você vai continuar dando desculpas? Está aqui o texto de Lucas 5. Então, o que eu queria dizer para você hoje é o seguinte: ouça a voz do Espírito Santo. Obedeça a voz do Espírito Santo. Sabe que essa obediência, ela gera resultados em nossas vidas. Mas não viva o propósito de Deus somente pelos resultados. Isso vai acontecer naturalmente. Sabe que você, mesmo se sentindo um pecador, mesmo você se sentindo alguém impuro, indigno, continue a caminhada com Cristo. Não largue Jesus, não largue o Espírito Santo. Apenas continue.
porque no tempo certo você vai realmente conseguir caminhar de uma forma que você vai dizer, Senhor, sonda o meu coração e vê se há algo em mim, e me dá um espírito voluntário, me dá um espírito que possa te servir, sabe, um corpo que possa ser santificado. Isso vai acontecer, mas a questão é, não pare, não pare. E se Ele te chamou, como diz o texto aqui do versículo 11, arraste os seus barcos, arraste os seus projetos, arraste aquilo que mais consome, abandone e siga Jesus. E quando eu falo abandone, não é para você deixar de ser o provedor da sua casa, não é para você deixar de fazer aquilo que você faz, porque a Bíblia não diz que os apóstolos deixaram de ser pescadores, mas eles só mudaram o produto que eles estavam pescando. Se é que nós podemos falar que almas são produtos, você está me entendendo? Eles não deixaram de ser pescadores. Então você não precisa deixar de ser advogado, você não precisa deixar de ser dentista, você não precisa deixar de ser engenheiro, você não precisa deixar de ser nada. Apenas faça aquilo que Deus chamou aonde você está e na profissão que você exerce. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te prospere, que o Senhor te dê graça, que o Espírito Santo te encha de poder, de maravilhas, que você possa usar daquilo que o Espírito Santo tem derramado em você e ganhar vidas e vidas e mais vidas para o reino de Deus. Fica com Deus e que Ele possa abençoar o resto da sua semana e que você tenha um final de semana poderoso em Cristo Jesus. Beijo, meu amigo. Fique na graça e na paz do Senhor. Um abraço. Fui.